Antes de falarmos sobre por que o livro dos Jubileus foi excluído, precisamos entender uma coisa fundamental: nem tudo que é antigo é sagrado. E nem tudo que foi deixado de fora da Bíblia foi banido por conter mentiras e, às vezes, foi excluído por mostrar demais. O livro dos Jubileus, também chamado de Pequeno Gênesis, é um texto apócrifo que reconta os acontecimentos do Gênesis e do Êxodo com riqueza de detalhes. Ele se apresenta como uma revelação dada a Moisés no Monte Sinai, mas não aquela que conhecemos, e sim uma revelação secreta, escrita por anjos e organizada em jubileus, períodos de 49 anos. No primeiro capítulo do livro, lemos algo impactante: escreve tudo o que eu te disser neste monte, e escreve no livro a divisão de todos os tempos segundo as leis do jubileu e os anos das semanas. Jubileus 1h26. Essa abertura já mostra um tom profético, misterioso e altamente simbólico. O livro afirma que tudo o que foi criado, cada evento, cada geração, segue um plano meticuloso de Deus dividido em ciclos de tempo. Para muitos estudiosos, isso o aproxima do estilo apocalíptico de Enoque e Daniel. Mas aqui entra atenção: o livro dos Jubileus nunca foi aceito no judaísmo tradicional, nem na maioria das tradições cristãs. E o motivo não foi necessariamente por conter heresias abertas, mas porque ele extrapola o que a Bíblia diz, adicionando visões e doutrinas rígidas que nunca foram confirmadas pelo Espírito Santo nas Escrituras canônicas. No entanto, é preciso dizer, ele não contradiz diretamente os textos bíblicos. Ele os expande. Ele amplia a narrativa. Dá nomes a personagens anônimos. Preenche lacunas. Define prazos. E isso levanta uma questão séria: onde está o limite entre revelação e especulação? A semelhança com Gênesis, um dos pontos mais fascinantes é que o livro dos Jubileus refaz toda a narrativa do Gênesis, desde Adão até o chamado de Abraão, e mais com detalhes extras. Segundo ele, Adão e Eva permaneceram no jardim do Éden por exatos 7 anos antes da queda. É dito também que o mundo foi criado no primeiro dia do primeiro mês, ou seja, 1º de Nissan, no calendário hebraico. Essa precisão numérica é marca registrada do livro, que apresenta uma cronologia rígida e simbólica, dividida em jubileus de 49 anos. No Gênesis, os eventos fluem de forma contínua, com foco nos marcos espirituais da humanidade, a criação, a queda, o dilúvio, o pacto com Abraão. Já no livro dos Jubileus, tudo é quantificado, datado e comentado por anjos, como se estivéssemos ouvindo o mesmo relato, mas sob a ótica do céu. Mas isso levanta uma questão delicada: Deus quer que sigamos detalhes secretos ou a revelação clara? A lei como centro. Outro ponto que fez com que o livro dos Jubileus fosse rejeitado por muitos líderes judeus e cristãos antigos é sua ênfase radical na lei. Ele insiste que a lei foi revelada aos patriarcas antes mesmo de Moisés. Abraão, segundo o livro, já seguia o sábado, as festas judaicas, e até as leis alimentares. Pois Abraão foi perfeito em todas as suas ações com o Senhor, e agradava ao Senhor ao guardar os mandamentos de Deus e não escolheu andar segundo os desejos do seu coração. Jubileus 23h10. Isso parece bonito à primeira vista. Mas levanta um problema teológico: e se os patriarcas já seguiam a lei antes da lei ser dada a Moisés, então qual o papel real da aliança mosaica? Paulo, no Novo Testamento, afirma com clareza que a lei veio 430 anos depois da promessa feita a Abraão, Gálatas 3h17, e que ela foi um guia provisório até a vinda de Cristo. Já o livro dos Jubileus parece dizer o contrário, que a lei sempre existiu, e que ela é o centro do relacionamento com Deus. E isso incomodou os primeiros cristãos. Eles viam esse livro como demasiadamente legalista, preso a um judaísmo rígido, e não à liberdade da nova aliança em Cristo. Era um livro que parecia querer se tornar canônico à força, e com isso, acabou sendo deixado de fora. Um calendário diferente. Outro motivo que ajudou na exclusão do livro dos Jubileus foi o seu calendário. Enquanto a maioria dos judeus usava o calendário lunisolar, baseado em ciclos da lua e do sol, o livro dos Jubileus apresenta um calendário estritamente solar, 364 dias exatos por ano, divididos em 52 semanas. E eles esquecerão todos os meus mandamentos, e todas as minhas festas, e meus meses, e meus sábados, e meus jubileus, e ordenarão a si mesmos de acordo com as suas próprias vontades.
Jubileus 1h14. Esse trecho denuncia que, no futuro, os homens abandonariam o calendário correto de Deus. E quem usava esse calendário solar? Os essênios, a comunidade de Cura, e aqueles que guardaram os manuscritos do Mar Morto. Eles consideravam Jubileus um livro sagrado e o utilizavam para organizar suas festas, rituais e disciplina interna. Mas isso foi outro motivo para o livro ser rejeitado. Ele soava como um manual sectário, preso a um grupo específico, e não como uma revelação universal como os Salmos ou os Profetas. Pergunta final do bloco: se o livro dos Jubileus não contradiz a Bíblia, mas a amplia? Se ele exalta a lei, mas de forma mais rígida? Se ele organiza a história com precisão, mas sem confirmação profética? Será que ele foi banido, ou apenas deixado de lado para nos proteger do excesso de detalhes? O livro dos Jubileus não apenas amplia o Gênesis, ele revela personagens e eventos que o Gênesis apenas menciona brevemente. E um dos seus trechos mais polêmicos é a queda dos anjos vigilantes. Você já ouviu falar dos filhos de Deus que tomaram para si as filhas dos homens, gerando gigantes chamados Nefilins? Isso está em Gênesis 6. Um dos textos mais misteriosos de toda a Bíblia. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6h02. Mas quem são esses filhos de Deus? Anjos? Humanos piedosos? O livro dos Jubileus toma uma posição clara e polêmica. Ele afirma que esses filhos de Deus eram anjos, chamados de vigilantes, em hebraico, Irim. E que eles desceram à terra, tomaram esposas humanas, e com elas, geraram filhos gigantes. Esses anjos caídos, segundo o livro, ensinaram aos homens magia, feitiçaria, astrologia, uso de plantas para maldição, e criação de armas de guerra. Eles corromperam tudo em da natureza a mente humana. E os anjos, os filhos do céu, os chamaram de vigilantes, e estes começaram a pecar contra as filhas dos homens. Jubileus 5h01. O livro chega a nomear esses anjos e detalha os pecados cometidos por eles. Isso aproxima muito o livro dos Jubileus do livro de Enoque, que também traz essa narrativa. Aliás, ambos os livros circularam entre os mesmos grupos antigos, especialmente os essênios de Cura. A visão bíblica sobre anjos caídos é importante dizer: o conceito de anjos que pecam está presente nas escrituras canônicas. Em 2 Pedro 2h04, lemos: Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos para serem reservados para o juízo. E em Judas 1h06, e aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram a sua própria habitação, ele os tem guardado em prisões eternas, em trevas, para o juízo do grande dia. Ou seja, a ideia de que anjos caíram e foram aprisionados é bíblica. O que o livro dos Jubileus faz é ampliar e dramatizar esse evento, detalhando o papel desses anjos na corrupção do mundo antes do dilúvio. No entanto, essa ampliação levanta preocupações. Porque o foco passa a ser mais nos anjos e seus feitos perversos, do que na soberania de Deus. Alguns estudiosos consideram que esse tipo de narrativa pode desviar o foco do plano redentor para o espetáculo do oculto. É por isso que a Igreja primitiva não rejeitou por completo o conteúdo e mais rejeitou a autoridade canônica desse livro. Os gigantes, a guerra e o dilúvio. O livro dos Jubileus afirma que os filhos dos anjos com as mulheres humanas, e os famosos Nefilins, se tornaram gigantes violentos e impiedosos. Eles devastavam a terra, matavam homens, bebiam sangue e ensinavam práticas abomináveis. Deus, então, decidiu que seria necessário purificar a terra com água. E ele disse: destruirei toda a carne da face da terra que os olhos viram. E os filhos dos vigilantes serão destruídos. Jubileus 5h02. A narrativa é intensa. Mas o mais importante é entender que isso não contradiz a Bíblia, e sim expande a explicação do porquê Deus teria ficado tão irado a ponto de destruir tudo com o dilúvio. Gênesis 6 nos diz: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara na terra. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra.
Gênesis 6:5-6. O livro dos jubileus adiciona um por trás das câmeras a esse juízo, e não era apenas o pecado humano, mas uma corrupção espiritual profunda, envolvendo seres celestiais. O julgamento dos vigilantes. Um detalhe forte no livro dos jubileus é que Deus ordena aos arcanjos, especialmente Miguel, que prendam os vigilantes. Eles são lançados no abismo, amarrados para o dia do julgamento final. Isso está em perfeita sintonia com o que Pedro e Judas dizem nas cartas do Novo Testamento. E é aqui que a linha se estreita. Jubileus não cria doutrinas novas. Ele apenas detalha eventos que a Bíblia confirma, mas sem dar tanto foco. Isso faz do livro um risco? Ou um complemento curioso? Um alerta espiritual ou uma porta perigosa para o esoterismo? Essas perguntas assombraram rabinos, padres e estudiosos durante séculos. A teologia do jubileu. Outro ponto central no livro é a ideia de que a história da humanidade está dividida em jubileus, em ciclos exatos de 49 anos. Cada evento importante se encaixa nesse esquema profético, e a criação, o dilúvio, o chamado de Abraão, o êxodo, a entrada na terra prometida. É como se o tempo fosse sagrado e pré-programado, e entender isso seria a chave para decifrar o plano de Deus. Isso lembra a linguagem de Daniel, com suas 70 semanas, e de Levítico 25, onde Deus ordena o jubileu a cada 49 anos como tempo de libertação, restituição e perdão. No entanto, o livro dos jubileus trata esse calendário como obrigatório e sagrado. Ele acusa o povo de ter abandonado o calendário correto, e por isso, se desviado da vontade de Deus. Essa ênfase extrema causou desconfiança entre os líderes religiosos, pois parecia colocar mais peso no tempo do que na obediência, na fé e na graça. Conhecimento proibido ou esquecido? Na prática, o livro dos jubileus nunca foi banido formalmente. Ele nunca foi aceito oficialmente como canônico pela maioria das comunidades cristãs ou judaicas. Mas também nunca foi condenado como herético. Ele simplesmente ficou de fora. Mesmo assim, ele sobreviveu por séculos. Foi lido pelos essênios. Preservado entre os manuscritos do Mar Morto. Traduzido para o etíope antigo, onde até hoje faz parte da Bíblia da Igreja Ortodoxa Etíope e uma das mais antigas tradições cristãs do mundo. Ou seja, o livro foi excluído do cânon, mas não do interesse dos buscadores. Hoje, quando falamos sobre ele, não estamos pregando doutrina, e estamos reconhecendo que o povo de Deus, ao longo da história, também lidou com dúvidas, textos adicionais e perguntas difíceis. E isso não é pecado. Desde que saibamos a diferença entre o que é palavra inspirada de Deus e o que é apenas palavra antiga sobre Deus. E agora? No próximo bloco, vamos entrar na parte mais prática, o impacto desse livro nos dias de hoje. Ele revela profecias ocultas? Ele pode enriquecer nossa leitura bíblica ou nos confundir? O que líderes cristãos ao longo da história disseram sobre ele? E, afinal, devemos lê-lo ou evitá-lo? Se você está gostando, se prepare. Porque no bloco 3, vamos direto às implicações espirituais e proféticas desse conhecimento proibido. Bloco 3, na influência do livro dos jubileus, profecias, alertas e o que dizem os líderes cristãos. O livro dos jubileus nunca foi aceito como parte do cânon bíblico por judeus rabínicos, nem pelas igrejas ocidentais. Mas a pergunta que muitos fazem é: por quê? Afinal, ele está repleto de histórias que ecoam o Gênesis e o Êxodo. Ele reforça valores como santidade, pureza, fidelidade a Deus. E, em muitos trechos, reafirma as promessas feitas a Abraão, a Moisés e ao povo de Israel. Então, por que foi deixado de lado? A resposta começa com um princípio importante da fé cristã, a suficiência das Escrituras. A Bíblia não precisa de complementos. Tudo o que Deus quis revelar para a salvação, para a vida e piedade, está completo nos 66 livros inspirados. É o que diz 2 Timóteo 3:16-17, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente preparado para toda boa obra. Quando surgem livros como Jubileus, que amplificam ou detalham certas passagens, precisamos ter cautela.
Eles não são inúteis, mas também não são normativos. Não são base para doutrina, para pregação, para discipulado. São históricos. São, no máximo, livros de apoio e jamais de fundamento. O risco das revelações adicionais em todas as épocas, a humanidade teve sede por conhecimento oculto. Desde o Éden, onde a serpente promete a Eva que, ao comer do fruto, ela seria como Deus, conhecendo o bem e o mal, o ser humano deseja ir além do que lhe foi dado. Conhecimento proibido sempre foi uma tentação perigosa. E o livro dos Jubileus, com seus detalhes sobre os vigilantes, os nefilins, o calendário celestial e os ciclos cósmicos, pode facilmente despertar esse desejo por mistério, por segredos, por códigos escondidos na história sagrada. Isso é perigoso? Depende da motivação. Ler para aprender, tudo bem. Mas ler para criar doutrinas ou se sentir mais espiritual do que quem lê apenas a Bíblia, é um erro. É isso que Paulo combateu em Colossenses 2:18, e ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto aos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua mente carnal. Paulo já combatia, no primeiro século, aqueles que se fascinavam por visões, anjos, hierarquias celestes e revelações místicas. E muitos dos temas que estão no livro dos Jubileus são, justamente, essas revelações extras. Por isso, líderes da igreja primitiva trataram com cuidado. O que disseram os pais da igreja? Orígenes, um dos primeiros grandes teólogos cristãos, conhecia o livro dos Jubileus, mas nunca o citava como escritura. Ele fazia distinção entre livros edificantes e livros inspirados. O mesmo acontecia com Jerônimo, tradutor da Vulgata Latina. Ele sabia da existência desses textos, mas optou por seguir o cânon hebraico e sem Jubileus, sem Enoque, sem Tobias ou Judite. Agostinho de Hipona foi mais direto. Ele dizia que qualquer livro que contradissesse, ampliasse ou diminuísse o que já estava nos livros sagrados, deveria ser deixado de lado. E embora o livro dos Jubileus reafirme muitas verdades, ele também coloca peso demais em tradições que não foram confirmadas por Cristo nem pelos apóstolos. Outro fator importante, Jesus nunca citou o livro dos Jubileus. Nem os apóstolos. Quando queriam explicar a criação, o pecado, o dilúvio, os patriarcas ou a lei, eles usavam apenas os livros do Antigo Testamento canônico. Isso não significa que o Jubileu seja perigoso por si só. Mas significa que não é essencial. E que colocá-lo no mesmo nível das Escrituras é ultrapassar o limite da autoridade espiritual. Profecias no livro dos Jubileus. O livro fala de forma detalhada sobre os Jubileus, ciclos de 49 anos que dividem a história humana. Ele aponta certos eventos como fixos dentro desses ciclos: o dilúvio, a aliança com Abraão, a libertação do Egito, o exílio da Babilônia. Para quem ama escatologia, isso pode parecer fascinante, como se o tempo tivesse uma matemática divina. De fato, o número 7 e seus múltiplos aparecem repetidamente na Bíblia: 7 dias da criação, 7 festas judaicas, 7 trombetas do Apocalipse. Mas o problema com o livro dos Jubileus é quando ele constrói uma teologia baseada apenas nesses ciclos, como se o agir de Deus estivesse preso a fórmulas numéricas. Isso se aproxima da numerologia e pode se tornar perigoso. A Bíblia, ao contrário, nos ensina que Deus age no tempo e acima do tempo. Ele é o Senhor do sábado e de todas as festas. Ele rompe os padrões humanos quando quer. Ele surpreende. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8. O livro dos Jubileus hoje, o uso ou o abuso? Nos dias atuais, o livro dos Jubileus voltou à cena com força. Muitos youtubers, influenciadores cristãos e até pregadores têm se referido a ele como fonte de revelações escondidas da humanidade. Mas há um risco aí: tratar o livro com mais entusiasmo do que tratamos a própria Bíblia. Jubileus pode ser útil? Sim, para entender o contexto do judaísmo do Segundo Templo. Para estudar o pensamento dos essênios. Para compreender como os judeus do tempo de Jesus viam o mundo. Mas ele não é alimento espiritual. Não é pão da vida.
Não é lâmpada para os pés. Esse título pertence à Bíblia, e somente a ela. Como cristãos, devemos seguir o conselho de Paulo: examinai tudo. Retende o bem. 1 Tessalonicenses 5:21. Leia, estude, pesquise. Mas com discernimento. Com sabedoria. Com temor. Sem fazer do conhecimento uma escada de vaidade espiritual. O livro dos Jubileus não foi banido por acaso. Ele foi cuidadosamente avaliado por séculos. Não por medo, e mais por zelo. A igreja primitiva, os pais da fé e os concílios que formaram a Bíblia que temos hoje não estavam excluindo a verdade. Estavam protegendo a verdade. A questão nunca foi se o livro era interessante ou histórico. A pergunta era: esse livro leva o homem à salvação em Cristo? Ele glorifica Deus ou fascina a carne? Ele revela o plano eterno ou obscurece com detalhes paralelos? Ao longo desse vídeo, exploramos o enigmático livro dos Jubileus. Vimos como ele reconta histórias bíblicas com detalhes adicionais, como estrutura o tempo em ciclos de 49 anos, e como traz uma forte ênfase na lei. Também percebemos como ele foi valorizado por grupos sectários como os essênios, mas acabou excluído da Bíblia por líderes espirituais que discerniram sua incompatibilidade com a revelação canônica. Mas agora chegamos ao ponto mais crucial dessa jornada: o que tudo isso tem a ver conosco hoje? Por que estamos falando de um livro antigo, não canônico, que nem faz parte do nosso dia a dia espiritual? A resposta é clara e direta: porque o mesmo Espírito que agia nos dias do livro dos Jubileus ainda age hoje. O desejo por algo a mais desde os tempos antigos, o ser humano tem buscado algo a mais. Um segredo oculto. Uma revelação que os outros não têm. Um conhecimento que impressione, que traga a sensação de poder, controle ou superioridade espiritual. É por isso que, mesmo após a revelação completa em Cristo, muitos ainda correm atrás de textos apócrifos, manuscritos secretos, profecias paralelas, códigos escondidos e supostas chaves místicas. Querem saber mais do que Deus revelou. Querem descobrir a verdade por trás da verdade. Mas a palavra é clara, e as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Deuteronômio 29:29, ou seja, não precisamos buscar revelações secretas quando já temos a verdade revelada. A Bíblia é completa. Cristo é o centro. E tudo o que precisamos para a vida e para a piedade já foi entregue. 2 Pedro 1:3. O livro dos Jubileus não é pecado por existir. Mas pode se tornar armadilha para quem o busca como fonte de doutrina, ao invés de fonte de contexto. Quando um texto humano, e ainda que antigo, começa a ganhar mais espaço no coração do que as escrituras sagradas, algo está fora de ordem. A falsa espiritualidade que afasta de Deus a geração atual, assim como a antediluviana, vive uma confusão entre religiosidade e fé verdadeira. As pessoas querem sentir poder, querem acessar os céus com chaves místicas, mas não querem obedecer ao que Deus já disse. Trocam o arrependimento pelo ritual. Trocam a Bíblia por teorias. Trocam Jesus por supostas revelações. Não é diferente do que Paulo já havia advertido a Timóteo, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. 2 Timóteo 4:3. Esse tempo já chegou. E quando você vê vídeos, livros ou conteúdos exaltando textos apócrifos como se fossem o verdadeiro evangelho escondido, pare e reflita: e isso está te levando para mais perto da cruz, ou para mais perto do orgulho espiritual? O perigo de tirar ou acrescentar a um princípio claro nas Escrituras, e ele é muito sério: e nada acrescentareis à palavra que vos ordeno, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos ordeno. Deuteronômio 4:2, e também no final do Apocalipse: e se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro, e, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida. Apocalipse 22:18, 19. Essas advertências nos mostram que a palavra de Deus não precisa ser ajustada, complementada ou atualizada. Ela é viva.
Ela é suficiente. Ela é o alicerce da fé. Portanto, se alguém diz que o livro dos Jubileus deveria estar na Bíblia, ou que ele traz uma visão superior da verdade, esse alguém está tropeçando perigosamente em terreno proibido. Pode até parecer piedoso, intelectual, espiritual, mas é rebeldia disfarçada. Cristo é a chave de tudo. No centro de toda a Escritura, de toda a história e de toda a profecia está Jesus Cristo. Ele é a revelação final. Ele é o cumprimento da lei, o Messias prometido, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nada mais precisa ser acrescentado. O próprio Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5:39. A função da palavra é nos levar até Ele. Se qualquer outro texto, e mesmo antigo, religioso ou fascinante, te afasta da centralidade de Cristo, ele não é digno da tua fé. Não é errado estudar o livro dos Jubileus como um texto histórico. Não é pecado conhecê-lo. Mas é um grande erro usar esse livro para substituir ou rivalizar com a Bíblia Sagrada. Um alerta para o fim dos tempos. Jesus nos alertou que os últimos dias seriam marcados por engano espiritual, falsos profetas, doutrinas distorcidas, confusão teológica. E que o amor de muitos esfriaria. O livro dos Jubileus é só mais um entre dezenas de textos antigos que fascinam, mas também desviam. Há pessoas que começam lendo por curiosidade, e acabam abandonando a Bíblia por acharem limitada. Isso é grave. Isso é perigoso. Isso é o princípio da apostasia. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. A palavra de Deus deve ser seu alicerce. Sua fonte. Seu sustento. Não caia na sedução de novas revelações quando o Espírito Santo já revelou tudo em Cristo. O livro dos Jubileus foi deixado de fora da Bíblia porque sua ênfase extrema na lei, sua cronologia fechada e seu tom sectário não correspondiam à inspiração divina das Escrituras canônicas. Ele é interessante. É antigo. Mas não é a palavra de Deus. Você quer a verdade? A verdade está na cruz. Você quer revelação? A revelação está em Jesus. Você quer eternidade? Está na palavra que permanece para sempre. Não troque o ouro eterno pelas teorias passageiras. Não troque a Bíblia por livros ocultos. Não troque a fé pelo fascínio. Se esse conteúdo te edificou, compartilhe com alguém que está buscando verdades espirituais, mas talvez esteja se desviando da fonte verdadeira. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber conteúdo sólido, bíblico e transformador todas as semanas. Comente aqui embaixo: você já conhecia o livro dos Jubileus? O que mais te chamou a atenção? Que o Senhor te guarde em discernimento, firmeza e revelação. E lembre-se, a porta da verdade já foi aberta, e ela tem um nome: em Jesus.